Olá, Rondônia, boa noite a você que a partir de agora fica comigo por 1 hora para a gente ter uma conversa aqui assim de pé de ouvido. Conversa beiradeira. Eu queria pedir para diminuir o som interno aqui. Eu estou com uma lata falando aqui dentro de uma lata. Por favor, me dá uma arrumada aí no som. Obrigado. Obrigado a você que a partir de agora fica comigo, você em todo o estado, falando diretamente aqui de Porto Velho para Vilhena e até Extrema, onde quer que você esteja, meu boa noite. Muitíssimo obrigado pelo carinho da audiência e pelo privilégio de estar com você, como sempre, todas as noites. Eleições. Não existe nada de mais importante num ano como esse aqui. 2018 é ano eleitoral e a gente vai ter eleições que vão de presidente da República a ter deputados estaduais. Não tem prefeito e vereador? Não. É somente isso aí assim. Vem cá, quer dizer que é somente eleição proporcional. Negativo. A gente tem eleição aqui proporcional, mas tem as eleições majoritárias também. E a gente tem regras que a cada 2 anos são adaptadas à necessidade daquilo que a própria sociedade vai evoluindo e as regras vão mudando. E como o Brasil é uma democracia que a gente pode chamar de jovem ainda, a gente está construindo isso, e essa é uma construção que não acaba nunca, essas regras são mutáveis. E a gente tem a cada 2 anos alguma coisa que é levada até um determinado ponto e depois retorna para a gente saber se deu certo ou não. Para falar sobre esse assunto, eu recebo nesta noite aqui o doutor Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa, um melgacense. Melgacense é quem nasce lá em Barão de Melgaço, que morou em Cuiabá durante o período que eu morava lá também e que está aqui para tocar esse processo eleitoral. Muito boa noite, doutor. Muitíssimo obrigado por ter vindo. Eu sei que tirá-lo de lá de dentro do TRE numa época de eleição é um pecado, mas a gente tem que fazer esse pecado porque tem gente que merece essa absolvição. Agradecido pela oportunidade, e a Justiça Eleitoral sempre aproveita essas possibilidades que são oferecidas para tentar esclarecer a população sobre o que a legislação está autorizando e o que não está autorizando, para que o processo seja o mais democrático possível, de forma que os candidatos respeitem um certo equilíbrio entre eles, né? Então eu agradeço a oportunidade. Ontem eu recebi aqui uma advogada, doutora Érica, e a gente falava a respeito dessas histórias sobre o direito, do direito eleitoral, enfim, e a gente falava a respeito desses assuntos. Mas essa é a visão do advogado. Na visão do juiz eleitoral, essas regras foram muito mudadas esse ano. Tem alguma coisa que muda substancialmente ou é uma adaptação daquilo que já existia? Na verdade, até em razão do próprio hábito, vamos dizer assim, da sociedade, houve a necessidade de ser incorporada agora uma regulamentação, ou de uma forma mais cuidadosa, uma regulamentação sobre a propaganda na internet. Né? Porque o poder da internet influenciando em eleições, né, é mais que provado. Tanto que em 2 nações, né, bem democráticas ou bem fortemente desenvolvidas, como os Estados Unidos e a França, a internet, a propaganda pela internet influenciou de forma decisiva as eleições desses países. E isso é verdade mesmo, não é fake news? Não, isso não é fake news, isso é uma verdade. E de novo, me parece que estão tentando lá, pelo menos foi descoberta aí agora, uma janela por onde, de novo, a Rússia estaria fazendo alguma coisa, porque vão acontecer novamente eleições nos Estados Unidos, agora para o Senado, e parece que eles já estavam tentando também influenciar de alguma forma. A Rússia diz que não. Eu também digo que não acredito, eu acho que estava assim. O que nós temos é a tentativa de aprender com os erros, com as dificuldades dos outros e nos prepararmos para isso, né? Nessa área da propaganda eleitoral, por exemplo, antes nós tínhamos que demandar as mídias sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp para retirar material que estavam sendo colocados e de natureza ilegal ou irregular em relação à propaganda eleitoral. E dessa vez a própria legislação encontrou uma forma de fazer com que eles viessem, vamos dizer assim, para o lado bom, né, da propaganda, porque habilitou o Facebook e
o Instagram, por exemplo, a servirem de veículos ou instrumentos de propaganda de candidatos. O candidato pode fazer propaganda nesses veículos, obviamente, desde que respeitada as disposições que a lei põe, né, ou determina para que isso aconteça. Então, essa é uma das novidades em relação à propaganda. Outras são novidades pontuais em relação àquilo que todo ano ou todas as eleições ocorrem, né? A respeito de panfletagem, cartazes, dia da eleição, o que pode, o que não pode. Essa mudança nessas áreas foram bem pontuais, foram bem sensíveis somente. O senhor citou aí que seria o lado bom da internet. A gente tem lá a Deep Web, que é aquela coisa que eu chamo de o lado negro da internet, e a gente tem um lado bom, a força, né? Fazendo uma analogia aqui com Star Wars, a gente teria a força do nosso lado. O ministro Fux, ele entrou durante o curto período que ele passou ali à frente do Tribunal Superior Eleitoral, ele entrou já com uma função específica. Eu vou coibir isso e aquilo, e me parece que deu resultado, porque a gente sente que alguma coisa na internet mudou. Eu sei que o lado negro do Facebook, aquela história lá dos Estados Unidos, terminou ajudando para a gente aqui, porque abriu espaço para que a gente visse aquilo que estava acontecendo. Não sei se é essa a sua opinião, mas me parece que a gente terminou sendo ajudado por um efeito, por um fator que não tinha nada a ver com a gente aqui. Fomos sim, porque esse evento fez com que essas empresas de mídia social, elas tivessem uma responsabilização e uma imputação negativa que fez com que até ações dessa empresas caíssem de uma forma bem substancial, né? Em casa de bilhões de dólares. E o que as empresas divulgaram foi o compromisso delas com a sociedade, o compromisso social dessas empresas. Compliance. Hoje, nós já tivemos reuniões com representantes do WhatsApp, representantes do Facebook, né, e para tratar dessas matérias de forma... Aqui, inclusive? Aqui, com representantes deles em Porto Velho. Foram duas, inclusive. Né, e a tratativa foi no sentido de estabelecer instrumentos de comunicação fácil entre a Justiça Eleitoral e essas mídias sociais para que haja uma forma de fazer com que as ações e as determinações da Justiça elas sejam cumpridas o mais rápido possível. E, inclusive, mencionando o Facebook, que hoje pode divulgar propaganda, né, montou uma estrutura de profissionais que estão encarregados exatamente de tentar identificar propagandas ou tipo de veiculações que sejam anormais. O que viola a política de privacidade da empresa, elas podem tirar de força própria. Aquilo que violar regras da propaganda eleitoral ou da legislação eleitoral, a Justiça Eleitoral pode determinar que sejam retirados. Então, nós temos hoje quase assim, como uma parceria, como se fosse uma parceria com esses veículos, de forma que nós, obviamente, teremos algumas dificuldades para serem enfrentadas nesse sentido, mas nós estaremos um pouco mais aparelhados já nesse ponto. E o outro ponto é que o TRE também se preparou, muitos servidores que antes nós tínhamos 148, depois a gente, se permitir, até divulga o telefone, mas a nossa preocupação era de que fossem preparados os colaboradores para atuar nas propagandas de cartazes, de carros, essas propagandas físicas. Uhum. E nessa eleição nós temos pessoas preparadas também para propaganda pela internet, inclusive no chamado fake news, né, que seria também chamado desinformação. Uhum. Que na verdade a gente chama de mentira, mas é muito mais desinformação do que outra coisa. É levar a pessoa a acreditar que aquilo ali é verdadeiro, que é um pecado grande, né? Na verdade tem... Eu falo muito de pecado, porque é pecado meu. Esse tipo de material, ele tem uma situação que poderíamos avaliar em 2 pontos. Primeiro, é da proposta de alguém que
se põe a divulgar ou a criar um fato falso e divulgar esse fato falso em desfavor, em prejuízo de uma determinada pessoa. Óbvio que isso tem que ser reprimido pela legislação, porque isso, no mínimo, numa fala familiar, seria uma falta de caráter, né? Mas é ilegal além disso. E a outra é a dificuldade que se tem em relação ao período da propaganda eleitoral. Porque o receptor dessas mensagens, se aquela mensagem for favorável à posição dele, ele transmite. Né? Ele tende a transmitir, ele não vai questionar se aquilo é falso. Ele vai repassar mesmo sabendo que é falso, porque é do interesse que seja repassado. E a outra é aquele que é neutro, aquele que tem um compromisso, que não tem compromisso que tem compromisso com a verdade, vamos dizer assim. Esse, ele pode se indignar e pode reclamar contra esse tipo de mensagem. E o outro é o adversário, né, que está na outra ponta. Então nós temos como se fôssemos três lados de receptores. A famosa história da verdade, né? Exato. A verdade tem três lados, né? A verdade nua e crua, a minha verdade e a sua verdade. É mais ou menos isso. É por aí. Então nós teríamos uma dificuldade em relação a isso, né? Mas nós estamos nos preparando para isso. Doutor Edenir, a gente tem hoje, salvo engano, eu vou citar números aqui, posso não estar acertando, mas é porque vai tudo de cabeça. Nós temos 9 candidatos ao governo do Estado, a governo do Estado aqui em Rondônia, nós temos 13 candidatos ao Senado, 379 pessoas que estão disputando o cargo de deputado estadual e, salvo engano, não vou me lembrar o nome, de deputados federais. Isso é até um universo pequeno em relação àquilo que pode fazer a Justiça Eleitoral. Mas vocês estão olhando mais essas pessoas ou olhando o universo daquilo que é produzido quando a gente fala aqui de campanhas eleitorais na internet? Então, o que está sendo observado são essas mensagens que circulam e que são detectadas com potencial de influenciar. Né? Isso é o que vai chegar muito mais à Justiça Eleitoral, porque algumas que, mesmo sendo fake news, que ela não tiver nenhum tipo de apelo para ser divulgado, para ser repetido, isso continua sendo ilícito, né? Mas para o processo eleitoral, se ela não interfere no processo eleitoral, né, provavelmente ela não vai ser trazida para a Justiça a título de qualquer representação. Mas o que nós estamos cuidadosos é exatamente nessas divulgações de informações, o tipo de propaganda que tem um potencial de alterar o processo eleitoral. Essa é que a Justiça Eleitoral trabalha com a possibilidade de reprimir de imediato, suspender e apurar os responsáveis, e as outras também, se chegarem. O 148 é um telefone que o TRE disponibilizou para quem quiser fazer denúncias ou representações. Bastante conhecido de todos nós. 148, põe na tela aí, por favor. Pode acionar esse telefone, informando não somente situações de irregularidade de propaganda na internet, mas também aquelas físicas, né, dos postes, nas ruas e nos caminhões, etc. Esse telefone que você está vendo aí na sua tela, 148, o telefone é um disque denúncia para o TRE. Você pode falar, colocar o seu nome, ou pode ser anônimo, enfim, aquilo que você tem de denúncia, utiliza aí o 148. O 148 vai filtrar e vai ver se realmente isso aí tem a ver, se não tem, enfim, a providência será tomada. Eu vou sair aqui, eu vou chamar meus parceiros aqui, mas eu queria lhe fazer uma pergunta que é só sim ou não. Vocês usam algoritmos também para fazer essa contra-guerra da desinformação? A estrutura está programada para isso. Beleza. Isso aqui é somente informação jornalística. O pessoal não vai entender muito bem, mas é o seguinte, está lá. A parte inteligente está funcionando. Eu vou chamar Caravelas do Madeira, FAG e Rondoquímica, é isso? Por favor. Atenção, você que procura o lugar ideal para fazer aí a comemoração, podendo ser um jantar ou um almoço especial de noivado, casamento, aniversário, formatura e até eventos empresariais. O lugar certo é aqui, Restaurante Caravelas do Madeira. Olha essa vista maravilhosa para o nosso Rio Madeira, e você pode fazer essa comemoração ao som de um violino. Gente, essa é a promoção mês de festas aqui no Restaurante Caravelas do Madeira. Para mais de 20 pessoas, só R$ 35
R$35 por pessoa, podendo escolher até 2 pratos. Gostou? Tem mais promoção rolando lá na página do Facebook, Restaurante Caravelas do Madeira. É só ficar atento e ficar por dentro e aproveitar, né? Você pode ligar também para ter mais detalhes da promoção, tá? Anota o telefone, é o 999920334 ou ainda o 3221-6641. O Restaurante Caravelas do Madeira tá bem aqui, ó, na beira do rio, na rua José Camacho, 104, no bairro Arigolândia, e espera você para essa comemoração inesquecível. Vem pra cá. O Centro Universitário FAG oferece a educação à distância. São 20 cursos nas mais diversas áreas, com videoaulas, material didático atualizado em um ambiente virtual dinâmico. A oportunidade para você realizar o seu sonho. Eu tinha vontade de fazer administração, só que eu não tenho tempo. Então, pensando, nossa, existe EAD, tem videoaula, tem a plataforma onde você consegue conversar com o professor. O que você está esperando? Realize! Gente, olha só, eu escolho economizar, mas eu gosto de manter sempre a qualidade de tudo que eu levo para minha casa. É por isso que eu compro os produtos de limpeza aqui na Rondoquímica. Sabe por quê? Aqui tem muita opção para escolher para todas as áreas da minha casa e tem preço muito bom. Sabe por quê? Eles fabricam, é isso mesmo. E olha só, você que tem aí um estabelecimento comercial que precisa fazer limpeza em áreas específicas como refrigeração, vem comprar o produto aqui, viu? Porque tem em grande quantidade com aquele preço muito bom para você economizar. Tá esperando o quê? Vem conhecer a Rondoquímica, que eu tenho certeza que você vai gostar do atendimento de qualidade. E olha, todo sábado tem um delicioso café da manhã, viu só? Vale a pena vir conferir e economizar, além de levar qualidade aí para sua casa e para o seu comércio. Aqui tem também produtos específicos para limpeza de carro. A Rondoquímica está esperando você aqui na Avenida Amazonas, logo depois da Mamoré. Perde tempo não, vem para cá. Estamos de volta, o doutor Edenir é o meu convidado de hoje, é o presidente do TRE aqui de Rondônia, Tribunal Regional Eleitoral, órgão que vai regular e regulamentar as eleições, que já fez isso. Até porque, no primeiro bloco, a gente viu que o TRE, a exemplo do nosso TCE agora também aqui, que entrou por essa linha, trabalha muito a priori. Ou seja, antes que o fato ocorra, já dá uma olhada aqui para evitar que ele ocorra lá na frente. Então o TCE está fazendo isso, mas o TRE ele tem isso já há muito tempo. E eu queria falar, inclusive, a respeito de como as regras são colocadas um ano antes da eleição. Tem coisas que a gente vai... Olha, isso aqui já era assim, mas agora vai mudar. Vamos falar daquilo que é das propagandas físicas. A gente falou muito aqui agora da internet, daquilo que ocorre lá na internet. Propaganda física, santinho, essa coisa toda. Primeiro uma correção, o desembargador Sansão, ele iria dizer que eu estou me apropriando do cargo de presidente dele. É verdade, A minha atuação na coordenadoria da propaganda eleitoral, né, juntamente, inclusive, se me permite, estão na comissão a doutora Úrsula Gonçalves Teodoro de Faria e a doutora Jaqueline Gurgel do Amaral, que são as outras integrantes desse grupo que está encarregado pela Justiça Eleitoral de realizar e fiscalizar a eleição na área de propaganda. Né? Então, doutor Sansão, o senhor queira me perdoar, é que jornalista tem muito isso. Quando a gente não erra no mandato e mandado, jornalista tem muito isso, de não saber, de vez em quando erra nos títulos, mas está aqui, reposta a verdade, vamos lá. Isso. Um abraço, doutor Sansão, doutora Jaque. Isso. A propaganda das eleições anteriores, elas permanecem, na maioria dos casos em que eram permitidas, permanecem permitidos atualmente. E aqueles que eram proibidos, permanecem proibidos. Mas, basicamente, o que nós temos? A partir do dia 16, os candidatos já se lançaram à eleição, já podem fazer a propaganda até o dia anterior
ao dia da eleição. Né? No dia da eleição é absolutamente proibido qualquer tipo de propaganda. A única exceção que tem é que se alguém postou na internet alguma matéria, alguma propaganda no dia anterior, ele pode retirar no outro dia sem problema, sem cometer o ilícito. Uhum. Né? No mais, até às 24 horas a média das propagandas, entre 6 horas algumas, e começando às 8 horas outras, por exemplo, os cartazes nas ruas e bandeiras que, na verdade, podem ser colocadas, bandeiras e mesas para distribuição de santinho, que podem ser colocadas nas ruas, com medida de meio metro só, né? A legislação fixou meio metro. 50 por 50. O tamanho, né, a dimensão dos cartazes para serem utilizados, tanto faz cartazes como adesivo. Pode ser colocado na traseira dos veículos aqueles adesivos microperfurados, né, na extensão da traseira do veículo. Não pode carro de som desacompanhado, trio elétrico desacompanhado de carreata, de passeata. Na verdade, tem uma observação que a legislação fez em relação a trio elétrico e mini trio. Porque trio elétrico, no comício pode, mas para acompanhar candidato não pode. Agora, o mini trio, carro de som, ele pode acompanhar o candidato na carreata, na passeata, e o candidato pode se servir desses veículos. Inclusive com jingle, tudo isso, jingle de campanha, tudo. Nessas carreatas, sim, com a observação que a legislação ela chegou a dizer que a altura, né, tem que ser de 80 decibéis, medido, e a 7 metros. Então, ainda tem essa preocupação que o candidato tem que ter de não exceder no volume da emissão. Da emissão do som. Não pode ser feita propaganda em órgãos públicos, assim, colar cartazes, adesivos em órgãos públicos, não pode a propaganda em órgão público. Queria lhe perguntar uma coisa, isso aqui, nós trabalhamos aqui numa concessão, todas as televisões, rádio e televisão. Se eu trago o meu carro que está plotado, adesivado, eu posso estacionar aqui dentro ou estaria cometendo ilícito? Não, a lei, assim, já aproveitando o seu conhecimento, de que órgãos ou entidades que têm autorização ou permissão do Estado para funcionar também tem a restrição de propaganda, significando que shopping, cinemas, teatros também não podem ter, não podem ter propaganda. Nesses locais, os estacionamentos, se o veículo estiver na dimensão que a lei permite, da parte traseira do para-brisa, e os cartazes com 50, com meio metro, né, não há problema, não se tem por ilícito isso. Inclusive, na eleição passada, os juízes eleitorais eles emitiram uma portaria esclarecendo isso, que havia uma certa dúvida a respeito disso. Normalmente, dúvida de um ano fica permanecendo por outro até que a gente se acostume com ela. A única recomendação, a sugestão, é de que, como no dia da eleição também, ao eleitor é permitido que ele use bottom, esteja com o número do candidato, com o nome do candidato, sem problema. Aí tem a manifestação individual e silenciosa. Ele pode. Ele não pode aglomerar no dia da eleição. Então, o que se deve evitar é que, por exemplo, alguém utilize o estacionamento para fazer uma sequência de carros com a propaganda de um candidato para dar uma imagem de que ali haveria quase que um comitê do candidato. Né? Isso. Então Isso aí dá o famoso efeito outdoor, né? É verdade, isso, quase que isso. Né? A gente está falando aqui a respeito de trabalho a priori que vocês executaram. Eu queria lhe pedir licença aqui. É que houve uma reunião segunda-feira passada, é isso mesmo? Foi segunda. Segunda. E eu queria trazer aqui para você, eu não sei se eu não tive a oportunidade de passar, e eu queria que vocês vissem aí agora. É basicamente aquilo que a gente está falando aqui, mas vamos lá, veja aí a matéria.
Foram diversos temas debatidos durante o encontro Café com a Imprensa do Tribunal Regional Eleitoral, onde o público-alvo foi jornalistas, assessores de imprensa, comunicação social, diretores e gerentes de jornalismo, editores, cinegrafistas, estudantes e estagiários de comunicação. No encontro, assuntos como a divulgação das informações processuais das candidaturas, aplicativos móveis nas eleições, notícias falsas e noções de propaganda eleitoral foram debatidos. De acordo com a diretora-geral do TRE, Lia Maria Araújo Lopes, o órgão está preparado para atuar nesse pleito eleitoral. Já desde 2004, nós implementamos esse projeto de segurança das eleições no Tribunal Regional Eleitoral e, a partir daí, o Tribunal só vem aprimorando esse trabalho, de modo que nós não temos o problema de falta de segurança no período do processo eleitoral, nem no dia das eleições, porque todas as forças policiais públicas estão dentro desse projeto, estão trabalhando de forma coordenada e sincronizada na segurança das eleições, na segurança das pessoas, dos eleitores, na segurança com relação à prevenção e aos ilícitos eleitorais. O juiz do Tribunal Regional Eleitoral, Edenir Sebastião, falou das proibições nesse período e liberações de propagandas dos candidatos. Ele pode divulgar em propaganda os mesmos meios, utilizar os mesmos meios que utilizava nas eleições passadas, que é propaganda física por meio de placas e adesivos, não pode outdoor, né? Tem medida para isso, que é meio metro, que é a extensão máxima, pode colocar adesivo microperfurado em para-brisa traseiro de carro, não pode fazer justaposição de adesivo para ficar maior que o meio metro. E a novidade mesmo é a propaganda pelo meio eletrônico, né? Porque foi cadastrado Instagram, Facebook, para que o candidato possa abrir uma página, né? Abrir um perfil, deve observar as regras da legislação eleitoral, que é constar o nome do candidato, CNPJ, quantos ele pagou pela divulgação e tratar-se de propaganda eleitoral. Essas são algumas vias, alguns meios que o candidato pode utilizar. A divulgação voluntária, né, e gratuita, isso pode. Então o candidato ele pode ter correligionário, pode ter parente, amigos que queiram colocar a foto dele junto à sua foto, então isso pode, é possível. Como é que o TRE vai fazer a fiscalização disso aí? Nós temos estrutura para fiscalização da propaganda física, né, que é essa que é feita por carros, cartazes, adesivos, e para propaganda pela internet, nós já tivemos conversações anteriores com representantes do WhatsApp, do Facebook e do Instagram, no sentido de ajustar o instrumento de acionar esses meios sociais para que as propagandas sejam retiradas e para que busque-se identificar o autor dessas propagandas irregulares, né? Porque eles passam a ser menos o WhatsApp, que não se cadastrou a isso, mas as mídias sociais elas passam a ser veículos de propaganda legal. O telefone para denúncia já está disponível. Dentro do projeto de segurança das eleições, foi disponibilizado um canal de comunicação via telefone, que é o Disque Eleição 148. O telefone de contato, para ser o gratuito, é 0800 148 0148. Se discar 148, também vai atender. Só que em algumas operadoras, quando você liga 148, cobra a tarifação para quem ligou, né? Em outras não. Então, para evitar para ter custo zero para o cidadão, então ele disca 0800 148 0148. E aí nós temos um call center no tribunal que atende essa ligação, essa notícia de ilícito realizada de qualquer município do estado de Rondônia, e imediatamente se dá encaminhamento aos órgãos competentes para a fiscalização e verificação dos ilícitos, que são todas as polícias que estão nesse processo, Ministério Público, Juiz Eleitoral. Bem, eu acho que a gente viu quase tudo, ficou faltando uma coisa pequena aqui, que são os famosos santinhos, que a gente chama de capeta. Aqui, no jornalismo a gente chama de capeta e de abite. Esse daí, como é que fica?
A vedação em relação a esse derrame que acontece no dia da eleição, especialmente, né, que as escolas ficam todas cheias de santinhos, ou capetas, como você disse, né, em frente, isso é um desserviço até para a escola onde recebe aluno. É uma vergonha a gente imaginar que isso possa ser feito por alguém que está se propondo a se eleger alguma coisa. Há 2 eleições passadas, o Ministério Público entrou com ação contra alguns candidatos e partidos, afirmando que isso constituiria poluição e conseguiu uma decisão multando essas pessoas. O que nós gostaríamos até de pedir a colaboração, de solicitar a colaboração das pessoas, é que hoje quase todas as pessoas têm um celular, têm uma filmadora, que aproveitem para verificar se constatarem alguém fazendo isso, filme, depois nos mande, que a gente terá muito prazer e muito gosto em receber essas imagens para que a gente tome providências, porque isso é ilícito grave nessas eleições. Não tanto para punir, mas muito mais para educar. Também eu tenho certeza educar, disso. Absolutamente para educar. Doutor Edenir, eu vou lhe pedir só mais um minutinho. Eu vou chamar aqui São Cristóvão, Compadre e Pemasa. E eu volto já já. Há momentos que passamos por fragilidades. E, infelizmente, existem outras empresas que podem deixar este momento ainda pior. A saudade é inevitável, mas os aborrecimentos dependem de seu planejamento. Conheça todas as vantagens do plano Ângelos Prever. Digamos que em sua casa morem seu marido, você, filhos e seus pais, e a renda financeira que mais sustente a casa seja de seu marido. A falta de um planejamento familiar traz na partida de alguém, além de tristezas, uma série de preocupações. Entre elas, a financeira. Com o Plano Ângelos, a família não terá essas despesas inesperadas e com um simples telefonema, todas as soluções com o cerimonial de despedida serão tomadas com total profissionalismo e dignidade. Mais informações no 3222-8182. Ângelos Prever, tranquilidade que cabe em seu bolso. Quer saborear o melhor almoço da região norte? Então vem aqui para o Compadre Restaurante. Há mais de 15 anos servindo você e sua família com todo o conforto e qualidade. Eles possuem um buffet variado com carnes assadas, grelhadas, peixes todos os dias, além daquela saladinha e sobremesas. O aniversariante do dia não paga, é só trazer um acompanhante e o buffet sai livre para o aniversariante. Bom demais, né? E olha, as delícias do Compadre Restaurante podem chegar até você aí na sua empresa ou na sua residência. É só você fazer o pedido através do aplicativo iFood e a refeição vai chegar até você com toda comodidade. O restaurante ainda oferece um desconto especial para empresas, reuniões e eventos. Para saber mais informações, é só entrar em contato pelo telefone, o 3222-5828 ou o 99228-1595. O Compadre Restaurante está localizado aqui na BR-364, no quilômetro 4, saída para Cuiabá. O melhor almoço da capital rondoniense é aqui no Compadre Restaurante. Quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista no assunto. Por isso, faça um orçamento gratuito no seu carro na Pemasa. Oficina multimarcas com equipamentos e profissionais altamente capacitados em alinhamento 3D, balanceamento computadorizado, suspensão, injeção eletrônica, freios, mecânica de motores, instalação e manutenção de ar-condicionado, desempenho de roda e uma linha completa de pneus Goodyear, além de peças em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Doutor Edenir Sebastião Albuquerque Rosa, da Rosa. É bem nome de pantaneiro mesmo, é muito interessante. É o meu convidado de hoje. A gente está falando aqui a respeito de eleições de uma forma geral e ficaram alguns pontos aqui que a gente ainda precisa dar uma passada. Já falamos aqui a respeito de internet, falamos a respeito de prazos, não, ainda faltam os prazos. E dentro desses prazos tem um que é muito importante, é o prazo para a prestação das contas, né? Nós estamos trabalhando com dinheiro público, apesar de ter dinheiro
que sai do meu bolso, mas no final das contas é tudo fundo partidário e fundo especial, é tudo dinheiro do povo mesmo que vai para dentro do partido. E isso é um complicador a mais na eleição desse ano. Na verdade, em relação ao prazo, Léo, os partidos eles acabam, aqueles que querem prestar contas não têm muita dificuldade com prazo. A dificuldade que tem candidatos e partidos é de não se atentarem para que a regularidade da sua conta prestada por um contador, e dessa vez existe uma regulamentação no sentido de que deva ser assim, tem que ter a assinatura do contador. É totalmente muito obrigatório demais. Isso. Faz com que sejam apresentadas contas irregulares, aprovadas com ressalvas ou não apresentadas. E os partidos acabam tendo que tentar regularizar isso próximo às eleições, né? Então, um alerta que gostaríamos de fazer, aproveitar essa oportunidade, era para que os candidatos, partidos e coligações, eles se atentem à prestação de contas, no sentido de fazê-las regular, porque quando deixa para depois só na jurisdição mesmo, só no juiz mesmo que consegue. Aí a coisa fica bastante complicada. Bom, tem mais algumas coisas que a gente precisa pedir aqui. Para o eleitor, é aquela coisa de fazer as escolhas certas, de estudar direitinho, porque esse ano a gente vai ter algo que é muito importante, que vem se consolidando ao longo do tempo. Tem gente que gosta, tem gente que tem restrições, mas a ficha limpa, ela existe e está aí agora para ser cumprida. Até porque me parece que é uma determinação lá do TSE. Primeiro é ficha limpa, depois vem o resto. Tanto o Dr. Fux quanto a doutora Rosa Weber. É uma preocupação da Justiça Eleitoral em fazer cumprir essa regra que está estabelecida como um padrão ético objetivo. Né? É óbvio que alguém pode questionar se a razão da pessoa não ter ficha limpa ela é justa ou injusta, mas objetivamente, de ter uma condenação melhor, é justo ou injusto, mas objetivamente é um meio ou um instrumento objetivo de se estabelecer que quem está no desempenho do cargo público, da função pública, ele cuide para que seja a pessoa exemplar, né, para o cidadão, né? O que todo candidato mesmo, né? Todo candidato quer isso e espera ser isso. Nós torcemos como cidadão para que seja assim, né? Ninguém de lógica ou de sã consciência iria torcer para candidatos não serem bons candidatos. Todos nós torcemos por bons candidatos. Até a Justiça Eleitoral, quando estabelece regras de controle, é em favor do bom candidato, esperando que todos estejam nesse nível. Igualdade de condições, né? Tudo isso. Isso. Bom, no dia da eleição, até o dia da eleição, a gente tem uma série de prazos e ocorrências que podem acontecer. Eu queria falar de impugnações. O direito de pedir que uma chapa seja impugnada é direito de qualquer um. Qualquer um pode fazer esse pedido de impugnação. Tem prazo para isso? Vai ter um prazo? Olha, a partir de agora ninguém pode mais pedir impugnação, já passou o prazo. Como é que está isso? Isso tem o calendário eleitoral, ele traz todas essas regras de impugnação, não somente da candidatura, como do mandato eletivo. A possibilidade de utilizar esses instrumentos até a diplomação ou depois da diplomação está tudo previsto em regulamento, geralmente que adentra com essas representações das ações são o Ministério Público, né, que é o autor mor, mas o que nós pediríamos só é de que a constatação de ilícitos ou de ilegalidades de crimes, elas sejam comunicadas especialmente para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público, na Justiça Eleitoral no 148, porque o encerramento do processo eleitoral não significa que o que passou, passou. Nós ainda temos que investigar e até o candidato deixar o mandato, ele ainda pode sofrer sanções em razão de ilícito que tenha cometido nas eleições anteriores. O que é bastante conhecido aqui, inclusive de Rondônia. Já tivemos casos aqui bastante conhecidos de todos nós. Urna eleitoral.
a cada 2 anos aparece o José dos Santos e o Antônio Pereira, que diz o seguinte: olha, existe um erro, é fraude, a urna não corresponde, o Brasil é o único que tem urna no mundo, enfim, há uma briga contra essa urna. Eu ouvi a doutora Rosa Weber, na hora que entrou aqui no TSE, falar o seguinte: olha, a urna é segura e ponto final, não quis mais nem falar a respeito do assunto. Queria ouvir sua opinião e um recado para o pessoal que não acredita em urna eleitoral. Urna eletrônica, né? A Justiça Eleitoral, ela acredita na urna. Se não acreditássemos, nós não nos disporíamos nem a fazer esse trabalho pela Justiça Eleitoral, porque nós estaríamos trabalhando com premissas vazias, né? Fazendo muito esforço para ao final não ser alguma coisa séria. E a confiança da Justiça Eleitoral, ela está revelada no fato de que a cada período a Justiça Eleitoral permite que pessoas que duvidam ou têm dúvida a respeito da segurança das urnas, elas façam teste nessas urnas. Óbvio que algumas pessoas que fazem teste ainda saem expressando algum tipo de dúvida, mas no geral e na concepção também técnica e não menos importante, não menos valiosa do que quem duvida, existe uma posição de pessoas que estão lá, que são servidores de carreira, que são pessoas comprometidas não com o candidato, mas com a Justiça Eleitoral. Afinal de contas, o local onde elas trabalham, né, e onde elas tiram e o serviço que elas prestam é para a Justiça Eleitoral, não é para candidato. Né? Eu imagino que uma pessoa que preza por aquilo que é o seu trabalho, que é o seu ganha-pão, que é o seu dia a dia, não vai trabalhar de forma a detonar, vamos dizer assim, implodir aquilo que a sustenta. Eu tenho confiança na urna eleitoral. Doutor Edenir, vocês têm quantas pessoas hoje trabalhando dentro do TRE? Somente para a gente ver o volume de pessoas que teriam que estar envolvidas para proceder uma fraude, uma suposta fraude, como se diz aí. Na verdade, essa urna, ela é avaliada e fechada a partir do TSE, é nacional o processo de habilitação e de validação dos técnicos locais para fazer o trabalho de abertura dessas urnas ou de fechamento dessas urnas. Né? Então, dizer o número exato de pessoas que estariam encarregados especificamente desse trabalho, eu não teria como precisar. O que eu posso dizer é que a Justiça Eleitoral, ela se capilarizou, ou seja, ela colocou servidores, né, e colaboradores em todas as comarcas para que haja um processo eleitoral no qual uma coordenação das atividades ela seja visível, né, que ela esteja presente e que as pessoas percebam isso. O 148 é um exemplo muito claro disso. Eles se esforçaram em treinar pessoas na área de informática, em conversa com o Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp, tem serviço de inteligência da polícia apoiando essa retaguarda, e fora a fiscalização, que é dos candidatos contra candidatos, né, que é uma das mais eficientes que a gente tem. E dos observadores internacionais. Também. Se alguma coisa estivesse ocorrendo aqui, ninguém seguraria. O mundo não seguraria alguma coisa que ocorre aqui numa cidade de Cabixi, por exemplo. Nada. Por favor. Eu não só posso respeitar, como devo respeitar e até, de certa medida, incentivar que as pessoas possam ter dúvida a respeito desse processo. Porque a dúvida faz com que a gente se esmere, a gente se esforce para comprovar e para demonstrar que realmente essa dúvida não tem uma razão tão consistente ou uma razão consistente. Então, eu respeito as dúvidas de quem possa ter, mas posso dizer particularmente como juiz eleitoral que nós confiamos na segurança e na credibilidade das urnas. Medo e onça pintada, primeiro é ver para depois correr. É assim que as coisas funcionam. Doutor Edenir, eu vou lhe pedir só um minutinho, eu vou falar de Socibra e a gente retorna aqui para encerrar essa nossa conversa. Vamos lá. Na hora de comprar materiais escolares e também materiais para escritório, você tem que procurar quem trabalha com marcas de confiança.
E a Socibra te entende porque trabalha com as melhores marcas, como a Faber-Castell. Aqui você vai encontrar uma variedade muito grande de produtos Faber-Castell, como agendas, giz de cera, lápis de cor e muito mais. E para o seu filho levar tudo isso para a escola, aqui na Socibra você vai encontrar uma variedade muito grande de mochilas a partir de R$ 29,90. A Socibra possui utensílios para decorar tanto a sua casa como o seu escritório. Lembrando que aqui na Socibra você encontra o Shopping da Saúde com uma variedade muito grande de produtos. E ó, Dia dos Pais está chegando, nada melhor que presentear o seu pai com uma linda caneta como essa daqui. Então não perca tempo e vem conhecer a Socibra, localizada aqui na rua Rafael Vaz e Silva, com Tabajara. O telefone é o 3211-7700. Quer economizar? Vem aqui para a Socibra. Ok, doutora Edeni Albuquerque, da Rosa, foi o meu convidado de hoje. Eu espero que a gente tenha tirado aqui as dúvidas que normalmente as pessoas têm sobre esse processo eleitoral. Queria dizer que eleição não é somente ir lá na urna e apertar o botãozinho. É muito mais que isso. Eleição, antes de você apertar o botãozinho, exige um tempo de reflexão e de melhoria, de aprendizado, de tudo isso que a gente está acostumado a ter aqui dentro da sociedade. Dizer que a sociedade será aquilo que ela escolher. E que a sua escolha tem a ver com a minha escolha também. Que nós todos temos que ter cuidado com isso. Obrigado, doutor Edeni. Agradeço e só gostaria de dizer o seguinte aqui. O processo eleitoral, a Justiça Eleitoral trabalha para os candidatos, trabalha para o eleitor, trabalha para a cidadania, Léo, e nós sabemos que quando nos é privado um direito, é que nós valorizamos esse direito. É verdade. O direito ao voto foi duramente conquistado por pessoas que não tinham esse direito. Quem tinha direito ao voto eram pessoas que tinham poder, que tinham dinheiro. Aí conquistaram esse direito as pessoas que não tinham dinheiro. Depois vieram mulheres conquistando esse direito. 32. Então, a gente deixar de exercer esse direito é desmerecer tantas pessoas que sofreram tanto para conquistar esse direito. Então, até em memória, em homenagem, em honra a esse tipo de batalha, esse tipo de conquista, a gente deveria refletir sobre a valorização do voto já a partir disso. Ainda que a gente escolha um candidato que alguém possa dizer que é o candidato errado. É a nossa escolha, é o nosso direito de escolher. É a soma de todos nós. Mas o votar, o exercício do voto, é um exercício de cidadania por isso. Me sinto confortado em ouvir essas palavras. Aos 69 anos de idade, é lógico que eu tive uma parte da minha vida em que eu não podia votar. A ditadura não me permitia que fizesse isso. E eu sei o valor do voto. Eu e todos que passaram por aquilo. Eu desejo a todos boa noite, bom sono e bons sonhos. Uma ótima eleição para todo mundo. Que começa e que vai ficar aqui até o dia de apertar o botão. Fiquem com Deus e amanhã a gente se encontra aqui às 8 horas, às 8h30 da noite, para mais programa Léo Ladeira. Tchau, tchau.